Olá pessoal, essa semana a gente vai aprender a fazer a partida estrela triângulo, que é essa que vocês estão vendo na imagem. Já estou acionada aqui, já acionei o disjuntor. E aí eu vou ligar a botoeira liga, que é a botoeira B1, e vou acionar tanto a partida estrela, vou fechar o motor em estrela, como eu vou acionar o temporizador KT. E aí o temporizador KT, ele está contando, vocês vejam aqui que ele está contando os segundos, e aí depois de 15 segundos ele vai acionar o fechamento triângulo através das bobinas K1 e K3. Então, primeiro, por que a gente faz isso? Só mostrar para vocês que acionou. E aí, por que a gente faz isso? Vamos ver aqui essa imagem. Eu tenho a imagem aqui de um fechamento estrela. Então, no fechamento estrela, eu estou mandando as fases nas linhas do motor. E aí vejam que em cada enrolamento do motor, eu vou ter uma tensão menor do que a diferença toda de uma fase para outra, né? Então, se eu tiver 220 em cada fase, de uma fase para outra eu vou ter 380, só que aí em cada enrolamento eu vou ter 220. Já no fechamento triângulo, eu vou ter as fases, a diferença de fase está toda em um enrolamento. Então, se eu tiver 380 aqui da fase R para a fase T, eu vou ter o 380 todo no enrolamento que está entre os terminais 6 e 3. Então, nesse fechamento aqui, triângulo, eu vou ter uma tensão maior em cada enrolamento. E aí eu vou ter um motor com uma velocidade mais alta. Isso a gente faz tanto para não partir o motor em velocidade alta de uma vez só, para vencer a inércia gradualmente, quanto para a gente não ter aquela corrente de partida muito alta, né? Que é uma coisa que a gente quer evitar também nos estacionamentos elétricos. Vamos então ver o passo a passo de como fazer essa partida. Então, primeiro a gente acrescentar a alimentação. Essa semana eu vou acrescentar essa alimentação aqui, que tem 3 fases, um neutro e um condutor de proteção. Às vezes, o condutor de proteção e o neutro são comuns quando a gente tem aquele condutor PEM, mas em geral, quando a gente está trabalhando nessas instalações maiores, que tem correntes maiores, a gente separa os dois, tá? Então, a gente tem esses 5 condutores aqui, 3 para as fases, um para o neutro e um para um condutor de proteção. De proteção, a gente vai usar o disjuntor motor. Então, a gente vai vir aqui, ó, e colocar o disjuntor motor de 3 fases. Em seguida, vamos usar uma contactora para acionar o motor. E aí, essa contactora a gente vai ligar as 3 fases do motor de forma direta. E aí, aqui a gente vai precisar de 3 contactoras para fazer esse fechamento estrela-triângulo. Por quê? Vamos voltar lá naquela imagem. Então, vamos lá. A primeira imagem é a da estrela, né? Então, primeiro a gente vai ligar o motor em estrela. Então, a gente vai ter que ligar os terminais de cima nas fases, RST, e os terminais de baixo a gente vai ter que fazer um curto entre os 3 para formar o estrela, certo? Então, para os terminais de cima eu vou ter uma contactora e para os terminais de baixo eu vou ter outra, que ela vai estar jampeada, formando esse curto aqui com os 3. Então, já precisamos de 2 contactoras, né? E aí, vamos ver como é que fica o fechamento triângulo. No fechamento triângulo, nos terminais de cima eu continuo colocando as fases na mesma ordem que eu tinha colocado antes. Só que os terminais de baixo também estão nas fases. Ó, o 4 está no 2, o 5 está no 3 e o 1 está no 6. Então, eu vou precisar da contactora para colocar as fases nos terminais de cima, só que eu posso reaproveitar a do fechamento estrela, que vai ser o mesmo fechamento. E embaixo eu vou precisar de outra contactora para fazer essa ligação aqui em triângulo, tá? Então, voltando aqui para o CAD-SIMU, eu vou precisar de 3 contactoras.
Vou renomear essas contactoras. Então, renomear as contactoras como K1, K3 e K2. Eu coloquei fora de ordem, gente, porque K1 e K2 vão ligar ao mesmo tempo, que vão ser as fases no motor e o curto, que vai ser para a primeira partida, para a partida do tipo estrela. E depois a gente vai ligar K1 e K3 para fechar o motor no formato triângulo. Então, vamos colocar o motor. E aí, o motor que a gente vai escolher dessa vez vai ser esse aqui, ó. De 3 fases do tipo YD. Então, Y de estrela e o D de delta, de triângulo. Posso colocar ele aqui pertinho, porque as fases de cima são sempre conectadas aqui nessa primeira contactora. As de baixo é que a gente vai conectar nas outras. Então, vamos fazer as conexões. Opa. Tenham cuidado com essas ligadas assim, porque às vezes você pode estar fechando o curto em um fio que você não queria, tá? Então, por exemplo, esses 3 fios aqui, eles não estão sendo emendados, ó, porque não tem um pontinho vermelho aqui no meio. Ele só tá passando um por cima do outro, mas sem fechar curto. Vou ligar as 3 fases de baixo na outra contactora também. Ó, aqui do mesmo jeito. Pode parecer que esse fio tá sendo conectado no outro, mas sem a bolinha, ó, sem a bolinha aqui no meio, significa que esse fio tá passando por cima, tá? Sem ser conectado. E aí, a contactora K3, ela vai mandar as 3 fases nos terminais de baixo e K2 vai fechar o curto, né? Então, ó, aqui sim que tem a bolinha, significa que esse fio tá sendo emendado no primeiro. A bolinha não aparece quando você tá pegando a emenda direto dos terminais do dispositivo, tá? Porque aí você não tá fazendo uma emenda, né? É o que a gente deveria fazer sempre. Aqui a gente não faz sempre isso, porque às vezes dá uma confusão se você puxar os 3 fios dos 3 terminais aqui, vai ficar confuso para a gente enxergar. A gente não vai conseguir ver que tem 3 fios passando pelo mesmo lugar. Então, por isso que a gente faz no diagrama, a gente faz desalinhado assim, mas na prática a gente sempre puxa os fios dos terminais dos dispositivos. Então, aqui esses 3, ou eu puxaria aqui dos terminais do disjuntor ou dos terminais da outra contactora. Pronto. Aqui a gente tem montado o circuito de força da partida estrela triângulo, tá? Vou acionar K1 e K2 para fechar o motor no fechamento estrela e depois vou acionar K1 e K3 para fechar o motor no fechamento triângulo. Agora vamos ver como é que fica o circuito de comando para a gente fazer isso automaticamente. Então, estava faltando uma coisinha aqui que era colocar o condutor de proteção. Então, vou colocar ele aqui. Ficou um pouquinho desalinhado porque dessa vez coloquei o neutro.
E aí eu coloquei o neutro também para mostrar para vocês uma coisa que a gente já tinha comentado nas aulas anteriores, que era que dá para puxar uma fase e um neutro para o circuito de comandos. Então, eu vou puxar aqui uma fase e um neutro, considerando que dessa vez o circuito de comandos funciona com 220 volts e não com 380, como a gente estava considerando das vezes passadas. Vamos colocar os fusíveis para proteção. E aí, de novo, pode ser fusível, pode ser disjuntor. Vou rotacionar ele aqui. E aí, vou mudar o nome também dos fusíveis. Então, F1 e F2, para o simulador saber que são dois diferentes. Se tivesse que escolher só um lado para colocar, vocês colocavam só do lado fase, tá? Eu vou colocar dos dois porque proteção não quer demais. Vou descer aqui com o condutor neutro lá para baixo, que é onde a gente vai colocar as nossas bobinas. Então, dessa vez a gente vai ter 3 bobinas, uma para cada contactora, mais uma que vai ser a bobina do temporizador. Então, a gente vai colocar uma bobina para cada contactora. E mais a do temporizador. A do temporizador que eu vou usar vai ser essa aqui, que é um temporizador de conexão. E agora vamos para as botoeiras. Então, aliás, vamos colocar primeiro um contato auxiliar desse disjuntor aqui, porque aí quando ele estiver desarmado, o circuito de comando também está desarmado. E aí o nome desse disjuntor é Q, então vamos nomear ele como sendo Q. Depois, vamos colocar a botoeira de desliga. Então, a botoeira normalmente fechada vai ser nossa conhecida botoeira B0. E agora a botoeira de liga, que vai ser o B1. Dessa vez vai ter uma botoeira só pro liga, tá? Por quê? Porque eu só vou apertar uma vez para o motor ligar, ele vai ligar, vai contar os 15 segundos e vai mudar o fechamento do motor de forma automática. Então, no motor da Lander, a gente ensinou como ligar o motor tanto em velocidade baixa quanto em velocidade alta. Agora, no Estrela Triângulo, a gente vai fazer essa ligação para ele ligar de forma automática em velocidade alta, só que passando pela velocidade baixa, tá? Então, ele vai partir em estrela e depois ele vai ser fechado em triângulo. Nada impede de vocês fazerem outros tipos de comandos também com estrela triângulo. Estou só mostrando as possibilidades. Então, vamos lá. Temos a proteção do disjuntor, contato auxiliar do disjuntor, a botoeira desliga, a botoeira de liga. Tá faltando o quê? Contato selo para a botoeira. E aí, nesse contato selo, a gente vai ter que prestar atenção o que é que a gente vai ligar primeiro. Então, das 3 contactoras aqui, qual vai ser a primeira a ser ligada? A primeira a ser ligada vai ser a do curto, para a gente fazer o fechamento do tipo estrela, tá? Então, primeiro a gente liga o curto, depois manda as fases. Então, eu vou renomear essa primeira bobina aqui como sendo K2. E o contato selo vai ser referente a K2 também, já que essa vai ser a primeira bobina a ser energizada. Para energizar K2, então em ordem, eu vou precisar apertar na botoeira liga, eu vou precisar ou tá apertando ou ter o contato selo ativado, e eu vou precisar que K3 não esteja ativado, porque se eu acionar K3 e K2 ao mesmo tempo, eu estou fechando um curto aqui entre as fases, ó. Fase 1 está vindo aqui embaixo, descendo, fechando o curto através de K2.
E aí eu vou fechar um curto através das 3 fases. Então, eu vou utilizar de novo um contato de intertravamento, só que referente a K3. Então, aqui, a última bobina eu vou renomear como sendo K3. E a bobina do meio eu vou renomear como sendo K1. Trazer elas um pouquinho mais para um lado, para ficarem alinhadas aqui. E aí, o que é que tá faltando ainda para fazer a ligação de K2? A gente colocou aqui um temporizador, né? Esse temporizador, ele vai tirar o contato do curto, do fechamento estrela, e acionar o contato de K3, né? Depois que ele contar o tempo, a gente tem que fazer isso, abrir K2 e fechar K3. Então, eu vou precisar aqui de um contato desse temporizador. Então, eu coloquei o contato de K3 e aí vou precisar do contato do temporizador. Para o temporizador, eu vou chamar ele como KT. E aí, eu vou lá nos contatos auxiliares e vou escolher esse contato aqui, normalmente fechado de conexão do temporizador. Então, enquanto o temporizador estiver contando, esse contato está fechado. Quando ele acabar de contar, ele vai abrir. E aí, vamos conectar as coisas, então. Tenham muito cuidado, gente, quando vocês puxam fio que passam do ponto, porque a impressão é que não conectou e o software realmente interpreta como se não tivesse conectado, tá? Então, sempre tem que ir nos terminaizinhos. Depois que a bobina K3 estiver energizada, que o motor estiver fechado no fechamento triângulo, eu não vou mais acionar o temporizador de novo, tá? Então, eu vou colocar a conexão do temporizador aqui embaixo do contato de intertravamento. Pronto, vamos ver aqui. Então, quando eu apertar a botoeira liga, a energia vai descer por aqui, vai passar por esse contato fechado, vai passar por esse, vai acionar o temporizador e a bobina K2 ao mesmo tempo. Então, os dois vão ficar acionados. E aí, eu vou fechar, então, o curto e eu vou começar a contar o tempo. Quando eu fechar o curto, aí eu já posso autorizar K1 a começar a funcionar. Então, eu vou colocar um contato auxiliar de K2 aqui para acionar K1. Ó, K2 a gente já tinha um contato auxiliar dele lá em cima. Gente, eu tinha colocado um contato de contactor e não auxiliar, eles são bem parecidos, tá? Os contatos auxiliares ficam aqui, ó. Eu já tinha um contato de K2 aqui em cima, que era o 13 e 14, então eu vou colocar outro aqui. Vou colocar os contatos dele como sendo 23 e 24. Na contactora real, pode ser que isso aqui não bata, tá? Pode ser que, por exemplo, os primeiros contatos sejam sempre normalmente fechados. Então, eu tenha um 11 e 12, por exemplo, um 21 e 22, e aí depois venha com os normalmente abertos. Mas pelo menos você sabe que aqueles contatos são diferentes. E aí a gente tem que renomear também o nome do contato como sendo K2, para eu saber que ele veio de K2. Colocar o fio neutro aqui embaixo logo.
Se não tiver um espacinho, gente, entre o fio e o dispositivo, vocês têm que se certificar que vocês soltaram o fio na pontinha do dispositivo, porque senão ele não conecta também. Se você só puxar o fio sem soltar ele naquele ponto, ele não conecta. E aí, para ligar K2, gente, eu não preciso. Para ligar K1, desculpa, eu não preciso passar pelo intertravamento de K3. Por quê? Porque K1 ele vai estar ligado nos dois casos. Ele vai ligar no fechamento estrela e vai ligar no fechamento triângulo também. Então, eu não vou passar pelo intertravamento, eu vou passar aqui por cima. Pronto. Pronto. K1 vai ser acionada quando eu apertar a botoeira e quando o K2 estiver acionado. Então, o K2 sempre entra antes de K1. O curto entra antes. E aí, quando o temporizador parar de contar, que abrir esse contato, ele vai abrir K2. Abrindo K2, eu vou abrir K1 também. Vamos ver aqui como manter o motor fechado. Então, o que é que eu vou fazer para manter K1 acionado? Eu vou colocar esse contato de K2 um pouquinho mais para cima. E aqui eu vou colocar um outro selo para K1. Só que K1 agora vai depender do próprio K1, tá? Então, uma vez que K1 for acionado, ele não solta. E aí eu não tenho nenhum contato de K1 ainda, então eu deixo ele como 1314 mesmo, os terminais. E aí, qual é a última coisa que vai ser acionada nesse nosso fechamento? Vai ser a contactora K3, né? Então, eu vou acionar o motor no fechamento estrela, que vai ser através de K2, depois K1. Depois eu vou soltar K2 e vou fechar K3. E aí vai ter o fechamento do tipo triângulo. E aí, para fazer isso, então, quando eu soltar K2, eu já posso fechar K3. Então, eu vou colocar um contato normalmente fechado de K2 aqui para acionar K3. Só que esse contato, ele vai vir aqui desse selo. E esse contato vai ser referente a K2. E K2 já tem um contato auxiliar aqui em cima. Então, já tem um 1314, já tem dois contatos auxiliares, né? Já tem o 1314, já tem o 2324. Aqui, então, vai ser o 3132. Lembrando que a título ilustrativo é essa ordem, porque pode ser que na contactora real esses contatos estejam trocados. E agora vamos simular. Antes de simular, tá faltando renomear algumas coisinhas. Então, esse contato aqui, auxiliar do temporizador, ele tem que ter o mesmo nome do temporizador, né? Como a gente tinha declarado que o temporizador se chamava KT, renomeei ele como sendo KT. O próprio temporizador, a gente tem que escolher aqui o tempo. Então, a gente pode colocar em 0,1 segundos, 1 segundo, 10 segundos, 60 segundos. E aqui colocar a quantidade. Então, eu vou colocar 1 segundo e 15 vezes 1 segundo. Clicando duas vezes no temporizador, aparece essa configuração. E acho que tá ok. De resto, não tô vendo nenhum erro. Agora sim. Play. Vamos acionar o disjuntor. E acionar a botoeira liga.
E aí eu tive as contactoras K2 e K1 acionadas aqui, então estou fechada no tipo triângulo, o motor está fechado no fechamento triângulo, e o temporizador está contando aqui, aparece o tempo do lado. E aí quando ele para de contar, abriu o contato do temporizador, desenergizou a bobina K2, e aí quando desenergizou a bobina K2, passou a passar a energia aqui para K3. Então, eu tive a energização de K1 e K3 ao mesmo tempo. E aí, com K1 e K3 energizados, vamos ver como é que fica no motor. Eu tenho as 3 fases chegando por cima, nos 3 terminais de cima, e 3 fases chegando nos 3 terminais de baixo. Então, o motor está ligado no fechamento do tipo triângulo. Vamos ver, recapitular rapidinho os fechamentos, só para vocês verem. Então, esse aqui é o fechamento triângulo, né? Fase nos 6 terminais. E o fechamento estrela, fase nos 3 terminais de cima e curto-circuito nos 3 terminais de baixo. Geralmente, gente, a placa do motor vem dizendo para vocês qual é esse tipo de fechamento, tá? Vou ver se eu encontro aqui. Olha só, colocando placa, motor, estrela, triângulo, aparece essa imagem aqui. E aí, essa é uma imagem de uma placa de motor. Então, ele tem dizendo aqui como fechar o motor no tipo triângulo. E aí, os terminais vão estar numerados desse jeito. Então, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Todos esses chegando fase. E aí, vocês vão saber que é a mesma fase. Então, a fase L1 vai no terminal 1 e no terminal 4. A fase L2 vai no terminal 2 e no terminal 5. A fase L3 vai no terminal 3 e no terminal 6. No caso que a gente estava fazendo a simulação, os terminais eram chamados de U1, V1, W1, né? Então, é a mesma coisa, só que aqui, nesse motor, está numerado de forma diferente. E aí, o outro fechamento é colocar as fases nos terminais 1, 2 e 3 e o curto nos terminais 4, 5 e 6. Então, vocês sempre confiram na placa do motor para não trocar isso aqui, tá? Porque você pode, sei lá, puxar a fase L1, colocar no terminal 1 e no terminal 5. Então, já vai estar trocado, já não vai dar certo. E é isso, então, para essa semana. Vamos finalizar por aqui. Então, eu quero que vocês façam essa simulação. Vejam aí o motor funcionando estrela triângulo. E entendam qual a importância desse tipo de partida, né? Que a gente já faz automaticamente essa partida temporizada. Que aí, primeiro, o motor fecha no fechamento estrela e depois ele fecha no fechamento triângulo. Então, você tem uma aceleração gradual, você tem uma corrente de partida bem menor do que se você fechasse direto o motor no tipo triângulo. E você vai ter mais durabilidade para o seu motor.